Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução das questões de matemática do terceiro ano do ensino médio do Provão Paulista Seriado 2025. Estou resolvendo as questões do caderno azul e hoje continuarei com a resolução das questões 9, 10, 11 e 12. Vamos lá? Aí está a questão 9. Uma lanchonete compra diariamente 100 bebidas para abastecer seu estoque. Essas bebidas podem ser sucos ou refrigerantes, sendo que cada suco é adquirido por 3 e cada refrigerante por R$ 4. Em um determinado dia, a lanchonete precisa que das 100 bebidas compradas, exatamente 20 sejam sucos. Quanto será gasto com a compra de bebidas nesse dia? E aí temos as 5 alternativas. Muito bem, vamos à resolução, aí está a questão novamente. Aqui utilizaremos a aplicação do conceito de equações. Na verdade, equações simples, né? Aquelas equações mais tranquilas. Por quê? Aqui você precisa correlacionar grandezas e valores. Já está feito no enunciado de forma direta, né? Você tem ali as duas grandezas e seus respectivos valores, que no caso são o suco e o refrigerante. E a partir daí você faz a resolução algébrica das equações, né? Dessas equações muito simples. Muito bem, método de resolução. Primeiro passo seria relacionar os valores com o tipo de produto. Isso já foi feito no enunciado. Esse primeiro passo é automático. E a partir dele, a gente calcula o que é pedido através das relações que você teria, né, obtido no primeiro passo, caso fosse o caso. Mas este já foi dado diretamente. Muito bem. Vamos à nossa resolução. O importante aqui nesse tipo de questão é simplesmente se atentar aos valores relacionados com as respectivas variáveis, não trocar, porque por se tratar de uma questão relativamente simples, a gente pode, no momento ali do estresse, do nervosismo, acabar cometendo erros básicos. Muito bem? Bom, aqui o que nós temos? A gente começa fazendo a relação que já foi dada no enunciado. Basicamente, você já sabe, né, que temos sucos e refrigerantes e cada um tem o seu valor respectivo, R$ 3 e R$ 4. Nem precisa montar nenhum sistema de equações, porque aqui já está direto. Se você quiser ser muito detalhista, muito técnico, você pode falar, né? Eu vou chamar os refrigerantes aqui da letra R, o suco vou chamar de, né, vou resumir como letra S, e nós sabemos que se você somar a quantidade total de sucos e refrigerantes naquele dia tem que dar 100. É o que o enunciado nos disse. Basicamente é isso. E ele também nos falou que neste dia específico a quantidade de suco é igual a 20, ou seja, né, desta equaçãozinha simples que você poderia montar, você sabe que o R mais a quantidade de suco, que nesse caso está dado, são 20, tem que dar um total de 100 bebidas, porque foi a condição do enunciado. Aí está. E a partir dessa simples relação, você já tira de cara que a quantidade de refrigerantes desse dia vai ser, obviamente, né? Quanto falta ali para 100, você já tem 20 e falta 80. Então, foram consumidos aí neste dia 80 refrigerantes. A pergunta é, qual será o gasto total com a compra de bebidas nesse dia? Aqui fica relativamente simples, porque você sabe diretamente o valor de cada um. Nós temos 20 sucos e 80 refrigerantes. Cada suco custa R$ 3, cada refrigerante custa R$ 4. Aqui vai direto, né? Vou até chamar de, sei lá, V de valor, né? O valor final. Como é que você faz essa conta de forma direta? Você pega ali a quantidade de sucos, por exemplo, que são 20, e multiplica pelo valor unitário de cada suco, que são R$ 3. E você vai somar a isto a quantidade total de refrigerantes e multiplicar também pelo seu valor, né, seu valor unitário, que são R$ 4. Ao fazer esta conta, primeiro você faz a multiplicação, então aqui você vai ter 60 e aqui você vai ter 320. Prontinho. Feito isto, você chega no resultado buscado, no resultado preterido. Aí está R$ 380.
este será o gasto total com as bebidas nesse dia. Volta lá na questão e você naturalmente assinalaria, espero eu, a alternativa B. Aí está, prontinho, questão 9, resolvida, simples, direta, prática e rápida. É isso. Vamos à próxima questão. Prontinho, questão 10. Para realizar a festa junina da escola, uma turma ficou responsável por comprar 100 prendas entre bolas e molas. Cada bola custa R$ 5 e cada mola custa R$ 7. Se os alunos têm disponíveis R$ 610, quantas prendas de cada tipo eles conseguem comprar? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, aí está novamente a questão. Aqui, para resolvê-la, utilizarei a aplicação do conceito de sistemas lineares. Aqui, na verdade, será um sistema linear de duas variáveis. E para isso, obviamente, preciso interpretar o enunciado e, a partir dele, montar o respectivo sistema. Preciso que seja sistema. Se a simples montagem de equações, conforme eu fiz na questão 9, não resolve o problema. Tá certo? Muito bem. Quais serão os passos no método de resolução? Primeiro passo, correlacionar as diferentes grandezas com diferentes variáveis, está ali no enunciado. O segundo passo, montar o sistema interpretando as informações dadas ali no enunciado e aplicar o método de resolução que você achar mais conveniente. Muito bem. Primeiro passo, como eu disse, correlacionar as grandezas. Aqui não tem segredo. Tudo que você tem que fazer é dar nome às variáveis e correlacioná-las. Como nós estamos falando de bola e de mola, eu vou utilizar as letras iniciais para representá-las. A quantidade de bolas será B e a quantidade de molas será M. Então, o que significa, né? Qual é a primeira correlação? Se eu pegar todas as bolas e somar com todas as molas, isso tem que dar um total de 100, que foi a condição imposta pelo enunciado. Então, a quantidade total de prendas tem que dar 100 entre bolas e molas. Muito bem, essa é a primeira correlação. E a segunda tem a ver com os valores. Significa o quê? Como cada bola custa R$ 5, se eu pegar o valor unitário de cada bola e multiplicar pelo total de bolas e fizer a mesma coisa aqui somando com o valor unitário de cada mola e somar pelo total de molas, que eu ainda vou descobrir, isso tem que dar ali o meu orçamento total, R$ 610. Essa seria a segunda correlação que você montaria a partir do enunciado. Então, para você que fez a prova, se você começou por aí, você começou muito bem. O próximo passo é pegar isso e montar literalmente o sistema, né? E aplicar a resolução que você achar mais conveniente. Então, aqui você vai, pelo formalismo, eu vou fazer igual nós fazemos em sala de aula, vou montar aqui passo a passo cada linha do sistema. A primeira é aquela primeira correlação, B mais M. Isso tem que dar 100, primeira condição. E a segunda condição nos dá a segunda linha do sistema linear, 5B mais 7M. E isso vai, com certeza, ter que dar R$ 610. Senão, não vai dar certo. Prontinho, aí está o sistema montado. E a partir daí é cada um por si. Cada um vai aplicar o método mais conveniente de resolver o sistema. Como esse é um sistema relativamente simples, eu vou utilizar o método de substituição. Poderia fazer a soma, poderia fazer até por determinante, mas não é preciso, não é necessário, porque o sistema realmente é muito simples. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui na primeira linha, escolho uma das variáveis para isolar. Eu vou isolar a variável M, quantidade de molas. Então, vou deixar ela sozinha aqui do lado esquerdo e vou escrever todas as outras do lado direito. Repare que o 100 já está aqui, então eu só copio ele, né? Começo copiando ele. E pego agora, repare aqui o B, tá vendo o B aqui? Ele vai para o outro lado, como ele é positivo, ele vem negativo. Pronto, aí está, né? Quando você faz, vai explicando na sala, você chama isso aqui de equação 1, nananã, não precisa nada disso, estamos tentando ser práticos. Mas quando você resolve em sala de aula, para ser mais didático possível, passo a passo, nós chamamos esta linha, esta equação aqui de equação 1,
E agora tudo que nós vamos fazer é pegar esta equação 1 e substituir na linha de baixo, aqui no lugar do m, que foi a variável que eu isolei. Vou substituir aqui. Como é que fica isso, então? Aproveitando aqui embaixo o espaço, 5 vezes b, não mexo na primeira parte aí da equação, mais 7 vezes. Repare que eu tenho dois termos, então eu tenho que naturalmente colocar entre parênteses para fazer depois a distributiva. 100 menos b. Olha que beleza, né? E isso ainda tem que dar R$610. Repare que agora, na linha de baixo, eu só tenho a variável b. Olha lá, o m desapareceu temporariamente, porque essa é a ideia do método de substituição, né? Reduzir o número de variáveis. A partir daqui, você continua resolvendo algebricamente. 5b mais, colocar um mais aqui antes que eu esqueça, 7 vezes 100, faz a distributiva, 7 vezes 100 dá 700, muito bem, menos, porque aqui vai ser menos, né? 7 vezes menos b, ou seja, menos 7b, menos 7b. E aí, ainda temos que o total tem que ser R$610. Prontinho. E aí você continua resolvendo com calma, né? Soma aqui. Então aqui, ó, na linha de baixo, nós vamos descobrir que 5 menos 7 vai ficar negativo. Fica menos 2b, menos 2b. E isso tem que ser igual a 610, que está lá do outro lado. Eu pego esse 700 e jogo para lá. Ele é positivo, ele vai negativo, menos 700. Olha aí, é assim que fica, né? E seguindo a resolução, temos que menos 2 vezes b, isso vai ser igual a menos 90. Menos 90. Em outras palavras, se você passar dividindo, menos com menos dá mais. E aí você descobre que a quantidade de bolas para que eu consiga realizar as condições do enunciado tem que ser 45 bolas. Prontinho. Já achei a quantidade de bolas. E se você olhar ali na nossa questão, você só de saber isso já ficaria... já resolveria, né? Já ia falar que você ficaria entre alguma alternativa ou outra, mas na verdade a única alternativa que tem esse resultado é justamente aqui, ó, o item A, né? Repare que eu nem precisei calcular o número de molas, se bem que agora seria fácil, né? Se o total é 100 e eu já tenho 45, o número de molas tem que ser 55. Prontinho, resolvido. Tudo que você tem que fazer é voltar aqui na questão e assinalar corretamente a alternativa A, como a gente já tinha deduzido, né? 45 bolas e 55 molas. É isso. Muito bem. Vamos à próxima questão. Questão 11. Aí está ela. Um artista plástico constrói uma escultura a partir de um cubo de madeira de aresta medindo 30 centímetros, do qual são retirados 8 cubos menores das pontas, cada um deles com aresta medindo 10 centímetros, produzindo uma peça como a da figura a seguir. Considerando que cada 1 centímetro cúbico deste material tem massa igual a meio grama, qual é a massa final da escultura? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, aí está novamente a questão. E aqui o que eu tenho que utilizar basicamente é o conceito de geometria espacial métrica. Não tem segredo nenhum. Você tem um cubo, está claro no enunciado, para resolver a parte da matemática que trata da quantificação das medidas de um cubo é a geometria espacial métrica. Análise quantitativa de sólidos geométricos é o que você vai precisar fazer. Tá fácil porque ele deu todos os dados de forma clara no enunciado e a partir desses dados você calcula o volume dos sólidos pedidos, que aqui no caso só temos cubos. Maravilha! Método de resolução. Primeiro passo, identificar os tipos de sólidos geométricos do problema. Nesse caso está simples, né? São cubos, 2 cubos de arestas diferentes. A partir daí, aplicar o cálculo de volume relativo aos sólidos geométricos dados, né? A gente vai fazer o cálculo de cada um,
para no final analisar a relação entre os volumes dos sólidos correlacionados e, assim, conseguir estimar corretamente o valor de sua massa. Perfeito? Muito bem. Vamos lá, então. Aí está o primeiro passo, identificar os tipos de sólidos geométricos. Aqui está simples, né? São 2 cubos, como já falei, não tem segredo nenhum, tá? Segundo passo, aplicar o cálculo de volume relativo aos sólidos geométricos dados. Então aqui você vai ter que basicamente calcular o quê? O volume dos 2 cubos, né? Primeiro o maior e depois o menor, utilizando basicamente a mesma fórmula. Então vamos lá, vamos começar o cálculo. Como é que você faz o cálculo do volume de qualquer cubo? Qualquer cubo vai ter o volume dado por, né? Esse valor vai ser igual à aresta dele ao cubo. Basicamente é isso, tá? Essa é a fórmula basiquinha que você tem que fazer. Então aqui, como você tem 2 cubos de valores diferentes, eu vou chamar o cubo maior, o volume do cubo maior de V1, tá bem? Então, V1 ou VM grande, tanto faz, né? Ele vai ser dado, segundo essa fórmula, por 30 centímetros, tudo isso ao cubo. Basta você fazer esta conta aqui, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, se você fizer um cálculo rápido, você vai descobrir que o valor total aqui será 27.000 centímetros cúbicos. Este é o valor do volume do cubo maior. E para economizar espaço, farei o valor do cubo menor aqui, VM, ó, não confundir, tá? Aqui vai ser basicamente a mesma coisa, só que lembra que cada aresta do cubo menor vale 10 centímetros. E se você aplicar novamente o cubo, você vai descobrir que o volume do cubo menor mede 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos. Prontinho. Aí está, né, ou estão os cálculos dos 2 volumes que me interessam. O volume do maior e o volume de cada cubo ali retirado, né, o menor. Muito bem. E agora, como é que eu faço? Analisar a relação entre os volumes dos sólidos correlacionados. Ou seja, né, você vai fazer ali o cálculo do volume final que me interessa, que no caso ali, vou chamar só de V, vai ser o volume do maior, menos quantos cubos menores você vai ter retirado? 8. Ele fala no enunciado que são 8 cubos. Então você vai calcular 8 vezes o volume do cubo menor. E aí, se você fizer essa conta com calma, não tem segredo, né? Os dados estão ali devidamente calculados no passo 2. 27.000 centímetros cúbicos menos 8 vezes 1.000, já fazendo de forma direta para economizar aqui o tempo e o espaço. Isso dá 8.000. E isso nos dá que o volume que sobra da peça será de 19.000 centímetros cúbicos. Este é o volume que sobra na peça, né, na escultura ali que o artista está fazendo. A pergunta não é o volume final, a pergunta é a massa. Qual é a relação entre a massa e o volume? Ele deu ali no finalzinho do enunciado. Ele diz que 1 centímetro cúbico tem massa igual a meio grama. Então, para você descobrir a massa total, vou chamar só de M, né? M, a massa total, nada mais é que 0,5, que é quanto pesa cada centímetro cúbico, multiplicado por 19.000, que é o total, que é o volume total da peça que sobrou. E você lembra, você é um vestibulando, você é um entusiasta, uma entusiasta de matemática, você sabe que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Em outras palavras, o resultado final nos dirá que a massa total dessa escultura é de 9.500 gramas. Cuidado que está em gramas, né? Mas como é que você faz para passar de grama para quilo? Basta dividir por 1.000. Vou fazer até aqui em cor diferente para você ver que eu estou aplicando aqui um conceito que eu teria que lembrar, né? Basta você dividir
por 1000. Lembra? 1 quilo tem 1000 gramas, tá? E ao fazer essa divisãozinha simples, você chega aí sim no resultado buscado. 9.500 dividido por 1000, 9,5 quilogramas. Pronto, resolvido. Aí está. Sabendo disto, volta no enunciado e ali está a nossa alternativa correta. É o item D. Resolvido. Prontinho. E agora, vamos à nossa última questão do vídeo. Muito bem, aí está a questão 12. Cristina vende caixas decorativas em formato de paralelepípedo, 6 faces. Cada uma delas é pintada nas faces externas usando uma tinta branca com rendimento de 2 metros quadrados por litro. Ela vende caixas de 2 tamanhos. A caixa pequena possui dimensões de 15 por 20 por 5 centímetros e a caixa média, dimensões de 20 por 20 por 10 centímetros. Cristina recebeu uma encomenda de 40 caixas pequenas e 20 caixas médias. Considerando que a tinta vem em latas de 900 mililitros, qual é a menor quantidade de latas de tinta que Cristina terá que comprar para conseguir pintar todas as caixas da encomenda? E aí nós temos as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá. Essa é mais uma questão de geometria espacial métrica, onde eu terei que analisar quantitativamente os sólidos geométricos dados, que no caso são somente paralelepípedos, e correlacionar as grandezas entre as suas áreas, as diferentes áreas aí que eu vou obter. Muito bem, qual é o método de resolução? Primeiro passo, calcular os valores das áreas dos paralelepípedos. No segundo passo, calcular a quantidade de tinta necessária para se pintar as áreas calculadas. No terceiro passo, calcular a quantidade de latas de tintas a serem compradas. Pronto, está aí os 3 passos necessários para resolvermos esta questão. Muito bem, vamos fazer cada um passo a passo. No primeiro passo, é o cálculo das diferentes áreas através dos dados do enunciado. Para isso, eu vou fazer um esboço das 2 caixas. Aqui é a caixa pequena, essa aqui é a caixa média. Legal, vamos pegar ali as medidas e aplicar em cada uma das caixas. A caixa pequena possui as medidas de 15 por 20 por 5 e a caixa média possui as medidas de 20 por 20 por 10. Sabendo disso, a gente vem aqui nas 2 caixinhas e anota, coloca os valores aqui só para referência, tá? Por exemplo, essa aresta aqui que está torta aqui, que seria a aresta da base, 20 centímetros. Essa aresta lateral da base aqui, eu vou dizer que tem 5 centímetros. E a altura, eu vou dar aqui 15 centímetros, tá? São os dados ali da caixa pequena. Fazendo a mesma analogia com a caixa média, esse carinha aqui, aresta da base, 20 centímetros. Essa outra aqui, eu posso muito bem dizer que tem 10 centímetros. E a altura, eu posso novamente dizer que possui 20 centímetros. Aqui tanto faz, a ordem que você colocar, se no final vai dar na mesma, tá bom? Não vai influenciar no cálculo da área total, tá? Bom, como é que eu calculo a área total de um paralelepípedo? A formulinha é esta aqui que está em azul, vou chamar só de A. A área vai ser igual a 2 vezes, aí eu abro parênteses e coloco, chamo de área 1 mais área 2 mais área 3. Onde? Quem é área 1, área 2, área 3? Então, vamos marcar aqui, Por exemplo, a área 1 na caixa pequena vai ser a área dessa tampa da frente aqui. Vou chamar essa tampa da frente de área 1. A tampa lateral, área 2. E a tampa de cima, área 3. Novamente, tanto faria chamar qualquer uma de qualquer coisa, mas só para deixar organizado, essas serão as minhas áreas de referência, área 1, área 2, área 3. Então, voltando aqui para a fórmula, então eu vou chamar a área da caixa pequena de AP. Chamamos de AP, e aí eu aplico 2 vezes a área 1, se você reparar, ela mede 20 por 15, que é a área da tampa da frente, Então ela tem 20 de largura e 15 de altura. A área 2 é a tampa lateral, ela tem 5 de largura por
15 de altura. E a área 3, por sua vez, a área 3 vai ter ali 20 por 5, né? 20 de largura por 5 de comprimento, tá? Pronto. Se nós fizermos esta conta com calma, agora é uma questão de álgebra, isso vai ficar 2 vezes 20 vezes 15, 300. 5 vezes 15, 75. E, finalmente, 20 vezes 5 dá 100. 100. Em outras palavras, essa área vai ser igual a 2 vezes 300 com 100, 475. 475. E multiplicando 475 por 2, chegamos no valor da área da caixa menor. Uma caixa, né? 950, perdão, tá? Deixa eu apagar aqui. 950, 900 não, 950, agora sim, centímetros quadrados. Muito bem. Essa é a área 1. Cuidado ali na conta, hein? Bom, agora fazendo a mesma analogia para a caixa 2, aqui vai ser a área 1 da caixa 2, aqui vai ser a área 2 da caixa 2, e lá em cima a área 3 da caixa 2. E aí, a caixa média eu vou chamar de AM, a área dela vai ser AM, tá? E aí, novamente, você vai ter 2 vezes a medida de cada área. A tampa da frente tem 20 por 20, é um quadrado, 20 vezes 20, né? Mais a tampa do lado você tem 20 por 10, é um retângulo, 20 por 10. E a tampa de cima, a A3, você vai ter ali 20, A3, ó, cuidado aqui, né? Para quem está perdido, ó, essa aresta por essa aresta, tá? Também vai ser 20 vezes 10. Pronto, 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 pronto. Ou seja, em outras palavras, isso vai ser 2 vezes 200, 400, 2 vezes 400, reforçando aqui, 400, mais, agora sim, 20 vezes 10, 200, mais 20 vezes 10, 200 de novo. Então, novamente, cuidado aí com a multiplicação, né? É muita coisa multiplicando. Se você fizer a conta com carinho, 2 vezes 800. E aí, 2 vezes 800, chegamos no valor aqui. Essa segunda caixa possui área total de 1.600 centímetros quadrados, tá? Então, cuidado aí na hora de fazer a multiplicação, né? No nervosismo da correria da prova, pode acontecer erros básicos. Prontinho. Bom, calculado a área de cada caixa, você calcula a área total necessária que você vai ter para pintar, né? Qual é a área total? Então vamos chamar aqui de AT, área total. A área total envolve a quantidade total de caixas, né? Então veja que lá no enunciado ele fala que são 40 caixas pequenas. Então você vai multiplicar 40 vezes 950 centímetros quadrados, mais... Aí você tem 20 vezes 1.600 centímetros quadrados, porque são 20 caixas do tamanho médio. Muito bem. Ao fazermos esta conta, você vai lá no cantinho, faz com calma. 40 vezes 950 vai chegar no resultado de 38.000 centímetros quadrados. Mas, se você fizer 20 vezes 1.600, chegamos no valor de 32.000. Né? 32.000, faz um rascunho com calma, né? 32.000 centímetros quadrados. E se você somar um com o outro, você chega no valor total de 70.000 centímetros quadrados. Essa é a área total que você vai ter que pintar. Lembrando que no enunciado a tinta tem rendimento de 2 metros quadrados por litro. Então tá aqui, ó. Deixa eu destacar aqui em outra cor, em azul. Tá aqui. A tinta
com rendimento de 2 metros quadrados por litro. O que significa? Que vamos ter que passar este valor de área para metro quadrado. Como é que a gente faz isso? É fácil, né? Escrever aqui embaixo. A área total, então, vai ser 70.000 centímetros quadrados dividido por 10.000. É assim que você faz a transformação, tá? Quem já está estudando já sabe disso, né? Para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, basta dividir o valor por 10.000. Se você fizer esta divisão, naturalmente você chega em 7 metros ao quadrado. Então esse é o total, né? Essa é a área total em metros quadrados que você vai ter que pintar. Pronto, tudo isso foi o primeiro passo, certo? Vamos ao segundo. Agora que eu já sei daqueles dados, né? Eu vou calcular o rendimento com a quantidade, né? Correlacionar o rendimento com a quantidade de latas de tinta necessária em função dos dados obtidos, tá? Já vou fazer aqui, mesclar o passo 2 e o 3 no segundo passo. Então, o que eu faço? A primeira coisa é calcular o rendimento. Como é que eu faço isso? Vou chamar aqui de, sei lá, de R, né? R de rendimento. R de rendimento. E tudo que eu tenho que fazer para calcular a quantidade em litros é pegar a área total em metros quadrados e dividir pelo rendimento, que são 2 metros quadrados por litro, né? 2 metros quadrados a cada litro. A cada litro. E se eu fizer essa conta com carinho, eu descubro que eu vou ter aqui serão necessários 3,5 litros de tinta para pintar toda aquela área que eu calculei no passo anterior. Então essa é a quantidade, o rendimento, né? Em cima do rendimento eu chego na quantidade de tinta, tá? E aí a última coisa que eu preciso saber é quantas latas, né? Vou chamar de N. Quantas latas eu preciso comprar? Bom, aí fica fácil. Pega o valor em litros que você obteve e divide pela quantidade de tinta em cada latinha. 900 mililitros é a mesma coisa que 0,9 litros. Mais uma divisão, mais uma razão. Fazendo essa conta, você vai ter aproximadamente, fazer aqui o símbolo, aproximadamente 3,88 latas. Né? Essa aqui é a quantidade de latas que você está calculando, tá? Como não tem essa medida, né? A lata só tem de 900 em 900, então você vai precisar, então, no mínimo, não dá para quebrar a lata de forma que fique 3,88, então, obviamente, o N, o inteiro mais próximo, acima de 3,88, é 4. Essa é a resposta. Você vai precisar exatamente de 4 latas. Pronto, feito. O mais difícil, eu acho, foi fazer realmente o primeiro passo, mais trabalhoso. Mas é basicamente isso. Reveja com calma o vídeo, passo a passo, e você vai entender melhor. Tá legal? Muito bem, voltando aqui no enunciado, a nossa alternativa correta é o item B, 4 latas. Feito. Prontinho. É isso. Convite novamente feito. Página no Instagram. Quem quiser seguir, dá uma força lá. Quem estiver vendo o vídeo fora do YouTube, também temos a página do YouTube, né? O projeto chama-se Matemática e Física. Todos esses vídeos estarão lá também disponíveis para consultas futuras e demais estudos. Tá legal? É isso, valeu, forte abraço, até o próximo.